Bom, então vamos para um terceiro exercício aqui, tá? Sobre a segunda lei de Newton. Então, ó, apenas duas forças atuam em um corpo de 3 quilos que pode se mover em um piso sem atrito. Uma força é de 9 newtons e aponta para o leste. A outra é de 8 newtons e atua 62 graus ao norte do oeste. Qual é o módulo da aceleração do corpo? Então veja que aqui ele está pedindo o módulo da aceleração, tá? Então, em primeiro lugar, a gente vai ter, nesse caso aqui, que a massa é 3 quilos, certo? E aqui, repare que ele está usando, para descrever a direção das forças, ele está usando norte, sul, leste, oeste, né? Então, para a gente poder entender onde que estão essas forças, vamos desenhar aqui, ó. A gente tem aqui em cima o norte, aqui embaixo o sul, leste, oeste, certo? Para onde que está a minha primeira força? Vamos chamar essa primeira força aqui de F1 e essa segunda força aqui de F2. Para onde que está apontando a minha F1? Ela tem 9 newtons de intensidade e aponta para o leste. Então ela aponta para cá, tá bom? Bem na direção leste. E essa outra força aqui, a força 2, para onde que ela está apontando? Ela está apontando a 62 graus ao norte do oeste. Então aqui tem que tomar cuidado na interpretação, tá bom? Ela começa no oeste e vai para o norte, tá? Então, do oeste, ela aponta 62 graus aqui do oeste ao norte, certo? Então, veja bem, 62 graus ao norte do oeste, tá? Então, esse ângulo aqui é 62 graus. Essa é minha força 1 e essa é minha força 2. Como que eu vou calcular, então, o módulo da aceleração? Então, primeiro eu preciso ter o módulo da força resultante, e força resultante é massa vezes aceleração. Aí o exercício fornece a massa e eu consigo calcular a aceleração que ele está pedindo. Então, para isso, eu preciso calcular o módulo dessa aceleração, dessa força resultante, desculpa. Então, como que eu vou calcular o módulo da força resultante? Lembrando que força resultante, como vetor, é a soma das minhas forças. Então, vai ser força 1 mais força 2, tá? Porém, esses vetores, eles não estão na mesma direção e nem no mesmo sentido, então eu preciso primeiro encontrar as componentes deles, porque eu só posso somar componente com componente. E aí eu vou encontrar essa minha força resultante em termos das componentes x e y, e aí a gente vai poder calcular o módulo, tá bom? Então, para isso, primeiro, a gente vai ter que escrever essa força 1 e força 2 em termos dos seus vetores unitários, tá? Então, minha força 1, ela aponta aqui no sentido positivo de x, tá? Ela somente tem a componente x. E essa componente x vale 9 newtons, tá? Então, a minha força 1 é 9 newtons na direção x. Ela não tem nada na componente y. Porém, a minha força 2, ela vai ter uma componente x e uma componente y, certo? Então, como que eu vou calcular a minha componente x da força 2? Então, veja bem, a minha componente x da força 2 vai ser essa componente aqui, ó. E a minha componente y vai ser essa componente aqui. Então, a minha componente x vai ser F2 cosseno desse ângulo aqui, 62 graus. Só que repare que essa componente x, ela está apontando aqui para trás do meu eixo x. Ou seja, ela está apontando no sentido negativo de x. Então, eu preciso colocar um negativo aqui na frente, tá bom? E aí, fazendo essa conta, então, ó, F2x. Meu F2 vale 8 vezes
cosseno de 62. Resolvendo isso daqui, então f2x vai dar aproximadamente 3,75, menos 3,75 newtons. A minha componente y da minha força, então F2y, vai ser então F2 seno desse ângulo aqui. Então F2 vezes o seno de 62, tá? O F2 é 8, então resolvendo aqui, a força 2y vai dar aproximadamente 7,06 newtons, tá? Então deixa eu organizar um pouquinho melhor essas contas aqui. Vou trazer isso daqui para cá, isso daqui vou trazer para cá, separar bonitinho aqui. Então, a minha força 2, agora eu consigo escrever em termos, né, das componentes. Então, minha força 2 vai ficar menos 3,75 newtons na direção x, mais 7,06 newtons na direção y. Deixa eu diminuir um pouquinho isso daqui para caber. Então, 7,6 newtons na direção y, tá? Então, agora eu tenho F1, tenho F2, posso encontrar minha força resultante. Então, minha força resultante vai ser F1 mais F2. Então, o que é meu F1? É 9 newtons na direção x. E meu F2? Meu F2 é menos 3,75 newtons na direção x, mais 7,06 newtons na direção y, tá? Então, reparem uma coisa aqui, ó. Eu tenho essa componente aqui, que é uma componente x, essa componente aqui, que é uma componente x também, e essa daqui, que é uma componente y. Então, eu não posso somar a componente x com a componente y, eu só posso somar x com x e y com y, tá? Então, a minha força resultante aqui no final vai ficar como? Vai ficar 9 mais com menos aqui fica menos, né? Então, fica 9 menos 3,75, que dá 5,25 newtons na direção x. E como eu não tenho nenhuma outra componente em y, vai ficar essa componente apenas mesmo. Então, mais 7,06 newtons na direção y, tá? Então, se eu fosse desenhar essa minha força, veja bem, minha componente x, ela vai apontar para cá e vai ter uma intensidade aqui de 5,25 newtons. E a minha componente y, ela seria um pouquinho maior, mas aqui como eu só estou representando aqui qualitativamente esse desenho, vou desenhar ele desse tamanho mesmo, ela aponta para cima, certo? E teria o valor de 7,06. Onde que vai estar a minha força resultante? Ela vai estar aqui, né? Na soma desses vetores. Então, aqui eu tenho a minha força resultante. Aqui eu tenho minha força resultante x, né? A componente x dela. E a minha força resultante y, componente y. Então, reparem que isso daqui forma, né, um triângulo retângulo. Então, como é que eu calculo o módulo desse meu vetor? Usando o teorema de Pitágoras. Então, força resultante ao quadrado é igual a sua componente x, né? Força resultante x ao quadrado, mais força resultante y ao quadrado. Passando esse quadrado como raiz para o outro lado, então fica força resultante, que é igual a raiz
da componente x ao quadrado mais componente y ao quadrado. Substituindo aqui então os valores, minha componente x vale quanto? Vale 5,25. Então isso daqui ficaria 5,25 ao quadrado mais a minha componente y, que vale 7,06. Então 7,06 ao quadrado, raiz de tudo isso. Então a minha força resultante é raiz. Resolvendo essa continha aqui, vai dar aproximadamente 77,4. E raiz de 77,4 é aproximadamente 8,80 newtons. Então, 8,80 newtons é a minha força resultante. E agora, o que eu faço com essa força resultante? Vamos voltar lá no começo. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Quanto que vale massa? 3 quilos. Então, agora, a gente pode resolver, finalmente, o que o exercício pede. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Força resultante, 8,80, igual massa, 3, vezes a aceleração. Então, a aceleração vai ser, passa esse 3 dividindo, 8,80 dividido por 3. Isso daqui fica aproximadamente 2,93 metros por segundo ao quadrado, que esse já é o módulo da minha aceleração.